Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Minhas amadas irmãs, mais uma vez eu peço licença ao pastor para me dirigir à esmagadora maioria. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 36 e mais especificamente ainda a parte B do versículo 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, a parte B do versículo. Todas acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não temas, crê somente. Amém? Vamos ler comigo? Não temas, crê somente. Agora eu queria que você olhasse para a pessoa que está próxima de você e diga isso a ela: não temas, crê somente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Nós rogamos a Ti que o Senhor envie o Seu Santo Espírito, que Ele venha com muita liberdade nesta tarde para falar ao nosso coração, para ministrar ao nosso próprio espírito aquilo que o Senhor deseja nos instruir na Sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. 4 palavras geradoras de vida. Amém? Amém. Nós já pregamos inúmeras vezes nesse texto, em todo o contexto, mas nos é dito, nós aprendemos que o povo de Deus precisa ser mais lembrado do que instruído. Amém? Amém. Então, o texto que acabamos de ler, ele é bem conhecido e conta a história de uma situação vivida por Jairo, um dos principais da sinagoga. Esse homem vem ter com Jesus, vem pedir socorro a ele, com urgência, por causa da sua filhinha que estava à morte. Jairo tinha uma filha de 12 anos, que foi acometida de uma enfermidade, e a coisa foi se agravando ao ponto da menina ficar à morte. Então, certamente, ele ouviu falar a respeito do poder curador de Jesus e vai procurar Jesus. E no caminho, Jesus se dispôs a ir com ele à sua casa para que ele fizesse o milagre de curar a sua filhinha. E no caminho, Jesus, se dirigindo para a casa de Jairo, ele se depara com uma emergência. Nós já falamos sobre isso aqui, a diferença entre urgência e emergência. A situação de Jairo é uma situação urgente, mas ele, Jesus, se depara com uma emergência. Uma mulher hemorrágica que fazia também 12 anos que padecia de um mal e tinha uma hemorragia que não parava, já tinha despendido tudo que tinha com os médicos e ia cada vez pior. Ela faz parar Jesus, ela toca na orla da veste de Jesus, porque sentiu em seu coração que se ao menos lhe tocasse a orla da veste, ela seria curada. E eu queria que hoje, especialmente hoje, você prestasse bastante atenção àquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração. Amém. E nós podemos imaginar, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, nós podemos imaginar a impaciência e a ansiedade de Jairo correndo contra o tempo, porque a situação era urgente, urgentíssima. Sua filha estava gravemente doente, à morte. Qualquer pai no lugar dele teria
se desesperado, talvez tivesse abordado aquela mulher, tivesse dito: olha, espera um pouquinho, você já esperou tanto tempo, vocês podem esperar um pouquinho mais, a minha situação é urgente, você pode esperar um pouco mais, depois Jesus cura você. Mas Jairo não faz isso. Ele fica ali, ele se contém, espera silencioso. E aí é onde eu quero lembrar você, mais uma vez, da grande diferença entre urgência e emergência. O dicionário esclarece essa diferença dizendo o seguinte: enquanto a urgência trata-se de algo que deve ser feito rapidamente, porque não dá para esperar, a emergência é uma situação crítica, incidental. Logo aqui, nesse momento, nós aprendemos que o critério de Jesus é completamente diferente do nosso. Talvez qualquer um de nós tivesse corrido logo à casa de Jairo para socorrer aquela menina morta e só depois cuidaria da situação daquela mulher. Mas Jesus, que faz tudo esplendidamente, ele age exatamente de forma contrária, de forma oposta. Ele resolve a situação da mulher. Como o Senhor do tempo, ele não perde a oportunidade. A situação estava ocorrendo naquele momento. Então Jesus não posterga nada, ele age exatamente na necessidade imediata que chega até ele. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Algumas mulheres de Deus têm enfrentado momentos extremamente difíceis. Algumas mulheres de Deus têm passado por estreitos estreitíssimos. Muitas vezes o algoz dessa mulher é aquele com quem ela divide o leito. E o Senhor deseja ministrar o seu coração, deseja que você haja com armas espirituais, que você olhe para aquele que tudo pode e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Então, se você tem enfrentado uma situação assim, se sua situação é urgente, vá à presença do Senhor. Toque a orla das vestes dele. Diga: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer nessa situação, mas eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor vai agir nessa questão. Toca no coração do meu amado, toca naquele que tem entristecido o meu coração. Eu não sei como lidar, não sei como falar com ele sobre as minhas dificuldades, eu não sei o que dizer a ele, até porque o canal de diálogo tem sido interrompido, mas eu quero entregar ao Senhor isso que tem angustiado o meu espírito e confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nessa situação, em nome de Jesus. Então, queridos, queridas, na verdade, vivemos dias nos quais é necessário que passemos da superficialidade religiosa para uma espiritualidade de alicerce profundo. Nós precisamos, enquanto mulheres de Deus, aprender a nadar nas águas profundas do Espírito. E eu tenho insistido neste lugar com as mulheres de Deus: fecha a tua boca em nome de Jesus e fala com o teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Muitas mulheres de Deus têm pecado no quesito controle da língua. Feche a sua boca. Pare de compartilhar as suas particularidades com pessoas que são muito mais curiosas do que solidárias. Feche a boca. Fale com seu pai. Lá naquele lugar, naquele cantinho, naquele refúgio, naquele quarto onde você fecha a sua porta. Se você não tem esse lugar na sua casa, feche a porta do banheiro. Eu quero ver ninguém entrar no seu banheiro com você lá dentro. Muitas vezes, o santo dos santos, o acesso àquele lugar santíssimo, é aquele lugar que você entra, às vezes até para fazer as suas necessidades. Fecha a porta.
coloque o rosto no pó, clame ao Senhor, e ali Ele vai ver aquilo que está se passando no seu coração. Ele vem amparando as suas lágrimas e Ele vai restaurar a sua sorte como as torrentes do Negueb. Amém? Amém. Então, minhas queridas, eu gostaria de falar um pouco mais sobre este assunto. Somos provados, testados a todo instante. Como disse o apóstolo Paulo, eu fiz essa citação ontem, são lutas por fora, temores por dentro, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas. E como esses temores têm nos assolado e obstaculado as nossas vitórias. Misericórdia! E uma coisa que nós percebemos na palavra é a insistência do Senhor em dizer: não temas, não temas, não temas. E eu queria fazer um desafio a você. Nos livros nos é ensinado que na palavra do Senhor há 366 vezes a expressão não temas. E a minha tarefa para você, em vez de você ficar conversando miolo de pote, em vez de você ficar conversando bobagem a respeito da sua vida, feche a sua boca e vá pesquisar na palavra quantas vezes está escrito a expressão não temas. Amém? Amém. Uma vez foi contada uma história, claro que é uma história parabólica, que houve um grande leilão no inferno. Eu acho que aquilo não foi um leilão, aquilo foi um bazar. Então o adversário resolveu fazer colocar várias armas à venda. Mas uma determinada arma tinha uma placa dizendo: esta não está à venda. E algumas pessoas que estavam ali comprando aqueles objetos oferecidos pelo adversário, pelo encardido, elas disseram: por que essa arma não está à venda? Sabe que arma era? Medo. E ele disse: porque essa é a minha arma favorita contra os cristãos. Claro que isso é uma parábola, isso é uma história fictícia, mas ilustra bem aquilo que o medo tem feito na vida de tantas pessoas, especialmente no meio do povo de Deus. O medo é uma das armas mais letais que o nosso adversário usa contra nós. Em João, capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pergunta: será que somos aperfeiçoados no amor? A resposta é um alto e sonoro não. E quando eu falo no amor, não é o amor sentimento, é o amor pessoa, Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a confiar naquele que é o amor encarnado, chamado Jesus. E eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para o versículo-chave desse contexto. Aqui começa no versículo 21 e se estende até o final do capítulo. Depois você vai ler todo esse contexto, mas eu queria chamar a atenção para essas 4 palavras geradoras de vida: não temas, crê somente. Nós fomos chamados a andar por fé e não por vistas. O Senhor, através do profeta Abacuque, diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente, e essa situação será resolvida. Não temas, crê somente, que o Senhor reverterá essa maldição em bênção. Não temas, crê somente, que essa enfermidade será sarada.
não temas, crê somente, porque o Senhor, Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Este é o grande desafio do servo de Deus desde sempre. Jairo havia recebido a pior notícia que um pai pode receber: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Parte A do versículo 36. Aquela notícia equivalia a dizer o seguinte: fim da linha, Jairo. Não tem mais jeito. Desista. O pior aconteceu. Não adianta pedir. Seu esforço foi vão. Não perca mais tempo com isso. É melhor se conformar. Quantas dessas e outras frases parecidas você deve ter escutado no meio da dificuldade que você está vivendo? E muitas vezes essas frases assassinas, essas frases que vêm para tirar a sua paz, para tirar o seu ânimo, você não escuta lá fora não, você escuta dentro da igreja. Enquanto você tiver fôlego, você vai confiar no Senhor. Enquanto vida você tiver sobre esta terra, você tem que aprender a viver por fé. Olhe com os olhos da fé. Creia, escute, perceba através da fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. É possível que a mesma urgência da situação de Jairo tenha a sua situação, tenha aquela situação que aflige a sua alma. A situação é de vida ou morte, não dá para esperar mais. De repente, outras situações que eram apenas emergenciais já foram resolvidas. Mas eu quero lembrar você, Jesus não trabalha de acordo com os nossos cronogramas apressados. Jesus não trabalha obedecendo a uma lógica humana. O Senhor é aquele que vê o todo. Nós vemos apenas um pedacinho da situação. O Senhor vê a raiz do problema, vê a profundidade da situação. Então eu queria que você prestasse atenção agora. A mesma coisa que Jesus disse para o aflito Jairo na sua urgência, diz para você hoje: não temas, crê somente. Eu queria que você chegasse em casa, você transcrevesse essa verdade de Deus e colocasse num lugar onde você, passando, você pudesse ver, que você não esquecesse aquilo que o Espírito chamou você aqui hoje para dizer, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, como nós traduzimos a ordem de Jesus dada a Jairo nestas 4 palavras geradoras de vida: não temas, crê somente? O que é que essas palavras ditas pelo Mestre amado significam para nós hoje? O que é que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Presta atenção agora. O Senhor está dizendo para nós: eu ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. Confia em mim. O Senhor está dizendo: tenho aparado as tuas lágrimas. O Senhor está dizendo a você: conheço os teus temores. O Senhor está dizendo a você hoje, a cada um de nós hoje: não desista de confiar. Eu estou bem aqui do seu lado. Você não está só. Amém? O Senhor tem dito a você, o Senhor está dizendo a você hoje: tenho visto a sua oração no lugar secreto e o recompensarei. O Senhor está dizendo a você: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor está dizendo a você: eu continuo abrindo mares e eu posso andar sobre as águas para trazer a sua vitória e entregá-la nas suas mãos. O Senhor está dizendo a você hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está dizendo a você hoje: mulher de Deus, essa luta não é sua, é minha. Amém? O Senhor está dizendo a você: eu trabalho para aqueles que em mim esperam. O Senhor está dizendo: acaso há coisa
promessa demasiadamente maravilhosa para mim. Essa situação parece impossível, e o Senhor está dizendo: não há impossíveis em todas as minhas promessas. O Senhor está dizendo: os que esperam em mim renovam as suas forças. O Senhor está dizendo: ouse confiar. O Senhor está nos dizendo hoje: porque sua alma está assim abatida, olhe para mim, não se abata. Levante a sua cabeça, glorifique o seu Deus, creia que Ele está no controle soberano dessa situação. Em nome de Jesus, Ele tem visto aquilo que você tem passado, Ele tem visto o sofrimento que você tem enfrentado, Ele tem percebido, Ele tem visto as humilhações que você tem passado, e o Senhor, Ele hoje entra com providência na sua vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está dizendo: espere em mim, tenha bom ânimo, fortifique-se o seu coração. O Senhor está dizendo a você: confie seus cuidados a mim, jamais permitirei que você seja envergonhado, abalada. O Senhor está dizendo a nós hoje: o homem, a mulher para quem olharei é este, é esta, aquele que está abatido e contrito de espírito e que treme da minha palavra. O que é que o Senhor espera que respondamos a Ele? Qual a resposta que Jesus espera que nós possamos dar a Ele diante dessas 4 palavras: não temas, crê somente? Jesus espera que nós olhemos para Ele e possamos dizer: Jesus, eu confio em Ti. Confia no Senhor, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o seu justo seja abalado. Amém? O que é que essas 4 palavras nos ensinam hoje? Primeira coisa: a fé que agrada a Deus é aquela que persevera até as últimas consequências. Tanto a emergência da mulher hemorrágica quanto a urgência de Jairo souberam entender esse princípio. Segundo lugar, o medo deve ser enfrentado e repreendido, porque ele vem como instrumento do maligno para nos roubar a vitória. Por isso, Jesus foi ao cerne do problema, ordenando a Jairo para não temer. A mesma coisa o Senhor diz para cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Quarto lugar, Jairo tinha tudo para desistir, mas não fez. Continuou ali, silencioso, esperando o agir de Deus na hora de Deus. Permaneceu firme, mesmo a despeito daquelas circunstâncias contrárias. Note que a sua filha já havia morrido. O que fazer diante da morte? Nós, nada. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E em último lugar, superado o gigante do medo, Jairo saiu de posse de vitória. Com você pode acontecer a mesma coisa, por isso não temas, crê somente. Guarda essa palavra, que o Senhor abençoe e ministre essa palavra ao seu coração e faça com que ela, assim como gerou vida na casa de Jairo, ela possa gerar vida no seu coração e na sua casa, em nome de Jesus. Amém?